Você perdeu alguém que amava? Talvez tenha sido recentemente. Talvez já faça anos. Mas existe uma verdade que poucas pessoas entendem. Algumas ausências não envelhecem. O tempo passa, as estações mudam, a vida continua seguindo em frente. Mas dentro de você ainda existe uma cadeira vazia, uma voz que faz falta, um abraço que jamais foi substituído. E talvez o mais difícil não tenha sido apenas dizer adeus. Talvez o mais difícil seja acordar todos os dias e perceber que o mundo continua girando como se nada tivesse acontecido. Você sorri para as pessoas, cumpre suas responsabilidades, segue sua rotina, mas em silêncio carrega uma pergunta que quase ninguém vê. Por que essa dor ainda existe? Muitas pessoas acreditam que sentir tristeza depois de uma perda é sinal de fraqueza espiritual. Algumas chegam a pensar que, se tivessem fé suficiente, não chorariam mais. Mas e se eu lhe dissesse que essa ideia não vem de Deus? E se eu lhe mostrasse que uma das cenas mais emocionantes da Bíblia começa justamente com lágrimas? Antes de qualquer milagre acontecer, antes de qualquer demonstração de poder, existe um momento que revela o coração de Cristo de uma forma que poucas pessoas percebem. Jesus estava diante da morte de um amigo, e Jesus chorou. Pense nisso por um instante. Aquele que tinha poder para ressuscitar Lázaro, ainda assim, permitiu que as lágrimas corressem pelo seu rosto. Por quê? A resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio sofrimento. Se Jesus chorou sabendo que a morte não teria a última palavra, então talvez o problema não esteja nas suas lágrimas. Talvez o problema esteja na culpa que você sente por causa delas. Existe uma mentira silenciosa que machuca muitas pessoas durante o luto. A crença de que a fé deveria eliminar a dor. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. A fé não foi dada para apagar os sentimentos humanos. A fé foi dada para sustentar o coração enquanto atravessamos aquilo que não conseguimos suportar sozinhos. Quando Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, ele não estava demonstrando falta de confiança em Deus. Ele estava demonstrando amor. Porque o amor verdadeiro sente a ausência. O amor percebe o vazio. O amor sente saudade. E talvez seja exatamente por isso que sua dor seja tão profunda. Não porque você é fraco, mas porque aquilo que você perdeu era valioso. Pense por um momento. Se aquela pessoa não tivesse significado nada para você, não existiria sofrimento. A intensidade da dor muitas vezes revela a intensidade do amor que existiu. E aqui existe algo que poucas pessoas percebem. O luto não acontece apenas quando alguém morre. O luto acontece quando sonhos são interrompidos, quando conversas ficam inacabadas, quando planos deixam de existir. Quando você percebe que não poderá mais ouvir aquela voz, receber aquela ligação ou compartilhar mais um momento. É por isso que perder alguém parece tão injusto, porque não é apenas uma pessoa que parte, é uma parte da nossa história que vai junto. Mas existe uma pergunta ainda mais difícil. Se Deus se importa conosco, por que Ele permite que experimentemos uma dor tão grande? A resposta não é simples. Mas existe algo que a Bíblia revela que pode transformar a maneira como você enxerga a morte. A maioria das pessoas olha para a morte como um ponto final, como um encerramento definitivo de uma história, como uma porta que se fecha para sempre. Mas a Bíblia apresenta uma perspectiva completamente diferente. Ela não trata a morte como o destino final do ser humano. Ela trata a morte como um inimigo temporário. É por isso que Jesus declarou algo extraordinário diante de Marta, irmã de Lázaro. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Perceba a profundidade dessas palavras. Jesus não prometeu que seus seguidores nunca enfrentariam despedidas. Não prometeu que nunca sentiriam saudade. Não prometeu que nunca chorariam. O que ele prometeu foi algo maior, que a morte não teria a última palavra. E talvez seja justamente aqui que muitas pessoas se confundem, porque elas imaginam que esperança significa não sentir tristeza. Mas esperança bíblica não é ausência de dor. Esperança é a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando a dor existe. É olhar para um túmulo e acreditar que Deus ainda está escrevendo a história. É olhar para uma perda e acreditar que ela não define o capítulo final. Talvez você esteja ouvindo essas palavras e pensando, mas eu ainda sinto um vazio enorme. E isso é compreensível, porque a saudade não desaparece simplesmente porque você conhece um versículo.
A saudade é o preço do amor. Às vezes existe uma diferença enorme entre carregar saudade e carregar desespero. A saudade olha para trás com amor. O desespero olha para frente sem esperança. E a mensagem do Evangelho foi dada exatamente para aqueles momentos em que parece impossível encontrar esperança. Porque existe uma promessa que se torna especialmente preciosa quando o coração está quebrado. Quando a dor é muito grande, existe uma sensação que quase todos experimentam em algum momento. A sensação de abandono. Você ora, mas parece que o céu está em silêncio. Você tenta ser forte, mas por dentro está cansado. Você se pergunta onde Deus está enquanto seu coração luta para suportar a ausência de quem partiu. E talvez essa seja uma das batalhas mais difíceis do luto. Não apenas a perda da pessoa amada, mas a impressão de que Deus também ficou distante. Porém, a Bíblia faz uma declaração impressionante. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Observe o que o texto não diz. Ele não diz que Deus está apenas perto dos fortes. Não diz que Deus está apenas perto daqueles que não choram. Não diz que Deus está apenas perto dos que conseguem entender tudo o que aconteceu. Ele diz que Deus está perto dos quebrantados, perto daqueles que sentem o peso da perda, perto daqueles que já não encontram palavras, perto daqueles que muitas vezes só conseguem chorar. Isso significa que talvez os momentos em que você mais se sentiu sozinho tenham sido justamente os momentos em que Deus estava mais próximo, mesmo que você não conseguisse perceber. Porque a presença de Deus nem sempre se manifesta removendo imediatamente a dor. Muitas vezes ela se manifesta sustentando você enquanto atravessa a dor. E se você olhar para trás com sinceridade, talvez perceba algo surpreendente. Houve dias em que você acreditou que não conseguiria continuar, mas continuou. Houve noites em que parecia impossível suportar mais uma lágrima, mas o amanhecer chegou. Houve momentos em que sua força acabou, mas você permaneceu de pé. Quem sustentou você quando suas próprias forças terminaram? Essa pergunta nos conduz a uma das promessas mais belas de toda a Bíblia. Uma promessa que aponta para um futuro onde o luto finalmente terá fim. Talvez neste momento você esteja percebendo algo que nunca tinha considerado antes. A sua missão não é vencer a saudade. A sua missão é aprender a caminhar com ela sem permitir que ela destrua sua vida. Porque existe uma diferença enorme entre lembrar alguém com amor e viver paralisado pela dor da perda. Durante muito tempo, algumas pessoas transformam o luto em uma espécie de morada permanente. Elas deixam de sonhar, deixam de sorrir, deixam de construir novos momentos. Não porque não amam quem partiu, mas porque acreditam que voltar a viver seria uma forma de traição. Mas pense por um instante. Se aquela pessoa que você ama pudesse olhar para você agora, o que ela desejaria? Que você permanecesse preso ao sofrimento para sempre? Ou que encontrasse forças para continuar a jornada? O amor verdadeiro não aprisiona. O amor verdadeiro inspira. Ele continua produzindo luz mesmo quando a pessoa já não está fisicamente presente. É por isso que uma das formas mais bonitas de honrar alguém é viver de maneira que o bem que ela deixou continue existindo através de você. A bondade que ela ensinou, os conselhos que compartilhou, os valores que transmitiu, os momentos que ajudaram a formar quem você é hoje. Nada disso morreu. Tudo isso continua vivo dentro da sua história. E talvez seja exatamente essa a mudança que precisa acontecer depois deste vídeo. Não apenas entender que Deus está com você, mas decidir fazer algo diferente. Decidir parar de lutar contra cada lágrima, permitir-se sentir saudade sem culpa, permitir-se lembrar sem desespero, permitir-se viver sem acreditar que está abandonando quem ama, porque a fé não apaga a dor, mas ela transforma a maneira como você atravessa a dor. E existe uma última verdade que todo coração ferido precisa ouvir. Se você chegou até aqui, talvez ainda exista uma pergunta dentro do seu coração. Uma pergunta que aparece nas madrugadas silenciosas, nos aniversários que já não são os mesmos, nas datas especiais que agora carregam um espaço vazio. A pergunta é simples: será que algum dia essa dor vai passar? Talvez a resposta não seja exatamente a que você espera, porque algumas dores não desaparecem completamente. Alguns amores são grandes demais para serem esquecidos. Algumas saudades permanecem conosco por toda a vida. Mas isso não significa que você está condenado ao sofrimento para sempre.
Significa apenas que aquela pessoa foi importante demais para deixar de fazer parte da sua história. Com o tempo, a dor muda de forma. As lágrimas se tornam lembranças. O desespero se transforma em gratidão. O vazio começa a ser preenchido pelas memórias que ninguém pode tirar de você. E então você percebe algo extraordinário. A pessoa que partiu não levou tudo consigo. Ela deixou marcas, deixou ensinamentos, deixou amor, deixou pedaços de sua história gravados no seu coração. E é por isso que a morte não consegue vencer completamente. Porque ela pode separar corpos, mas não consegue apagar o amor. E é justamente esse amor que a Bíblia aponta para algo ainda maior. A esperança de um reencontro. A esperança de que Deus não está escrevendo uma história de despedida definitiva, mas uma história de restauração. Uma história onde as lágrimas terão fim, onde a dor será vencida, onde a morte não terá mais poder. Por isso, se hoje você sente falta de alguém, não tenha vergonha das suas lágrimas. Elas não são sinal de fraqueza, são prova de que você amou. E se você amou, então aquilo que viveu teve valor. Continue caminhando, continue confiando, continue vivendo. Antes de encerrar este vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. Quem é a pessoa que vive na sua saudade? Talvez exista um nome que veio imediatamente ao seu coração enquanto você assistia a esta mensagem. Talvez exista uma lembrança que ainda faz seus olhos se encherem de lágrimas. Se isso aconteceu, escreva nos comentários apenas o primeiro nome dessa pessoa. Nossa comunidade estará orando por todos que estão enfrentando a dor da perda. E se esta mensagem trouxe conforto ao seu coração, inscreva-se no canal Clamar em Oração. Aqui, todos os dias compartilhamos palavras de fé, esperança, oração e fortalecimento espiritual para ajudar você a caminhar mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Deixe seu like para que esta mensagem alcance outras pessoas que precisam de consolo neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando o luto, a saudade ou a dor de uma despedida. Você pode ser a resposta da oração de alguém simplesmente enviando esta mensagem. Que Deus fortaleça seu coração, renove sua esperança e lhe conceda paz. Lembre-se, a morte pode interromper uma conversa, pode interromper um abraço, pode interromper uma presença, mas ela nunca poderá separar você do amor de Deus. E enquanto houver fé, haverá esperança. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no Clamar em Oração.